E aí, pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Felipe Nascimento e a partir de hoje eu abri este canal para a gente começar a falar um pouco sobre física clássica. Eu vou fazer alguns videoaulas para ajudar vocês. Se você estuda, está no ensino médio, ensino fundamental, faz faculdade, envolve física, isso vai poder ajudar bastante vocês. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o básico da física. Então aqui, na primeira página, é o que a gente vai aprender. Vamos falar sobre grandezas, unidades, símbolos, fórmulas básicas e as resoluções destas fórmulas. Correto? Aqui, para dar início ao estudo da física, é preciso conhecer alguns conceitos básicos de grandezas e quais os símbolos que as representam. A priori, será necessário conhecermos três destas grandezas: o comprimento, a massa e o tempo. O que é uma grandeza física? Uma grandeza pode ser expressada por um número e uma unidade de medida. Algumas delas são comprimento, massa, temperatura, tempo, volume, força, quantidade de matéria, entre outras. Aqui nós temos uma tabela que eu criei para que vocês compreendessem melhor. Está falando sobre unidades e medidas, certo? E dentro dessa tabelinha nós temos três grandezas: o comprimento, a massa e o tempo, certo? Vocês vão reparar que até o final deste vídeo, a segunda grandeza, que é a massa, que é o quilograma ou o quilo, nós não usamos neste vídeo, mas eu coloquei aí para que a tabela não ficasse muito vazia e vocês conhecessem também a unidade e o símbolo dessa grandeza que é a massa. Correto? Então a primeira grandeza que nós temos aqui na tabela é o comprimento. O comprimento ele é uma grandeza. Uma das unidades de medida do comprimento pode ser o metro, e o símbolo que representa o metro é a letra M. A segunda grandeza da tabela é a massa. Ela é representada pelo símbolo kg, e a unidade de medida da massa é o quilograma, certo? Então a grandeza aqui é a massa, a unidade de medida da massa nós vamos usar o quilograma e o símbolo é o kg. A terceira grandeza da tabela é o tempo. A unidade que representa o tempo neste caso é o segundo e o símbolo que representa o segundo é o S minúsculo, tá? Outros símbolos importantes para a gente conhecer aqui, que vai usar muito em física, é o V, que ele representa a velocidade. Toda vez que estivermos falando sobre variação, nós usamos este símbolo aqui, que chama-se delta, ok? Quando estamos falando de espaço, nós vamos usar o símbolo S maiúsculo por conta da palavra space, que é espaço em inglês, tá? O T minúsculo para a palavra tempo. Estes são alguns dos símbolos, não são todos, mas é o que a gente vai usar pelo menos neste vídeo, correto? Então, lembrando que a velocidade ela sempre está relacionada à constante, ela não muda, certo? Então, por exemplo, um corpo se deslocando numa velocidade de 40 km por hora. Esta velocidade ela não tem variável, ou seja, ela se mantém a 40 km por hora, certo? Aqui eu fiz um esqueminha para que possa ficar legal para a gente aprender melhor, certo? Então, esta seta vermelha, ela representa um corpo qualquer em direção à linha reta, certo? Na parte de cima do esquema, aqui no S maiúsculo de space, a gente vai estar usando a unidade de medida que é o metro, tá? A gente vai estar usando o metro, e o tempo nós estaremos usando o segundo, certo? Então nós já sabemos que é uma velocidade que ocorre em metros por segundo, certo? Se no lugar de space aqui fosse quilômetros e no lugar do tempo
a unidade de medida fosse a hora, este corpo aqui estaria se movendo em linha reta numa velocidade que nós podemos dizer que é quilômetros por hora e não metros por segundo, igual neste caso, certo? Então, quais são as informações que nós temos aqui neste esquema? Nós temos o espaço inicial, que é de onde o corpo começa a sair, né? O espaço inicial ele é representado por 1. O número 1 significa que é no metro 1, correto? E ele termina este percurso no espaço final, que é no metro 7. Ele percorre isso no metro 7, certo? E aqui embaixo nós temos o tempo, que é representado em segundo. O tempo inicial também, neste caso, começa no 1, certo? E termina no tempo final, que é o 4, certo? E a pergunta que nós temos é: qual é a velocidade em que este corpo se desloca? Nós sabemos o tempo inicial, o tempo final, o espaço inicial, o espaço final. Sabemos que a velocidade vai ser dada em metros por segundos, por conta das unidades de medidas que nós estamos usando aqui, certo? E na próxima nós vamos aprender a resolver estas fórmulas na próxima página. Lembrando vocês que o espaço inicial ele vai ser dado sempre em SI, que é espaço inicial, ou também em alguns lugares vai ser S0, tá? Tanto faz, se é SI ou S0. É de onde o corpo começa a se mover, correto? O espaço final é dado em SF, de space final. O tempo inicial é em TI, o tempo final é em TF. Então, qual será a velocidade em que este corpo se desloca? Até aqui, nós aprendemos sobre grandezas, unidades, símbolos e também a entender como funciona um esquema. Quando o professor passar isso na lousa, vai ficar mais fácil para que vocês possam entender. Vamos falar agora de algumas fórmulas básicas. Para encontrarmos a velocidade deste corpo em movimento, é necessário aplicar as seguintes fórmulas. ΔS é igual a espaço final menos o espaço inicial, certo? ΔS ele representa a variação de espaço. Então, nós sabemos que para encontrar a variação de espaço, nós temos que resolver esta operação, que é o espaço final menos o espaço inicial, correto? Aqui na segunda fórmula é a variação de tempo, ou ΔT, é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Mesma coisa, sabemos que o produto desta operação vai dar o resultado na variação de tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial vai ser igual ao ΔT. Nós precisamos dessas primeiras duas resoluções para que possamos resolver essa terceira aqui, que é para justamente encontrar a velocidade em que este corpo se desloca, certo? Então, nesta última fórmula, a velocidade ela é igual à variação de espaço, que vai ser este primeiro resultado que nós vamos encontrar, dividido pela variação de tempo, que é a segunda fórmula, certo? E agora vamos voltar para o esquema. Como eu estou sem o PowerPoint, vocês vão ver que está resolvido já, mas eu vou explicar por partes, correto? Então vamos lá. Aqui nós temos o espaço inicial, o espaço final, o tempo inicial, o tempo final. Sabemos que o espaço nós estamos usando 1 metros na unidade de medida e no tempo é o segundo, correto? Então nós sabemos que a velocidade deste corpo aqui será dada em metros por segundo. Então vamos aqui para o canto direito da sua tela na resolução, correto? Então a primeira fórmula que nós temos aqui é a variação de espaço, que é igual ao espaço final menos o espaço inicial, certo? Então, você vai copiar o ΔS embaixo aqui, e em vez de você colocar o espaço final, ou SF, você olha aqui no esquema, o espaço final é 7, que é onde o corpo termina o percurso, correto?
Então, ΔS é igual a 7, que é o espaço final, menos SI, que é o espaço inicial. Ele começou de onde? No metro 1, certo? Então, ΔS é igual ao espaço final, que é 7, menos o espaço inicial, que é 1. Então, você copia o ΔS embaixo e resolve esta operação. 7 menos 1 é igual a 6. Nós estamos falando do espaço que está dado em metros. Então, a resposta é 6 metros. Variável de espaço é igual a 6 metros. Esta foi a primeira resolução da primeira fórmula. A segunda, nós vamos encontrar a variação de tempo, certo? Então a fórmula é ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial, certo? Copia o ΔT embaixo. O tempo final você troca pelo número, que ele termina no segundo 4. Você coloca 4, menos aonde este corpo começou o percurso, menos 1, certo? Copia o ΔT embaixo. Variação de tempo é igual a 3 segundos, que é a unidade de medida que nós estamos usando. Agora, com estas duas informações que nós temos, que é a variação de espaço e a variação de tempo, será possível encontrar a velocidade em que este corpo se desloca. Com esta fórmula aqui, a velocidade ela é igual à variação de espaço sobre a variação de tempo. Nós encontramos então em primeiro a variação de espaço e segundo a variação de tempo, certo? Agora é só inverter os números, que foram os que a gente encontrou lá em cima, certo? Então, qual é a variação de espaço que nós encontramos? É 6 metros. Então, você coloca 6 dividido pela variação de tempo, que é 3 segundos, certo? Então, você vai dividir o 6 pelo 3. Então, a variação de espaço dividido pela variação de tempo, que é 6 dividido por 3, nos dá uma velocidade de 2 metros por segundo, correto? Então, a velocidade em que esse corpo se desloca é igual a 2 metros por segundo. Esta é a resposta deste problema que a gente usou aqui, certo? Então é isso, este foi o primeiro vídeo. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se isso ajudou vocês a entender, a esclarecer melhor alguma coisa que seja para agregar no conhecimento, beleza, compartilha o vídeo, dá um joinha e inscreva-se no canal para receber mais atualizações de outros vídeos que ainda virão. Comenta esse vídeo, pede uma videoaula sobre alguma coisa relacionada à física, que a gente prepara uma aula legal aqui para vocês, certo? Esta aula ficou simples, poderia ter ficado melhor, é que infelizmente eu estou sem o PowerPoint, mas eu vou procurar providenciar o PowerPoint nas próximas aulas. As aulas estarão um pouco mais acessíveis, melhores, para que vocês possam